Graça e paz, boa noite. Que alegria mais uma vez poder estar compartilhando a palavra do Senhor. E eu sou o pastor Alessandro da Igreja Jesus Incomparável e obrigado por mais uma vez nos permitir entrar no seu lar, e poder compartilhar da palavra de Deus. Estamos aí num período de carnaval, que é a festa da carne, e onde muitos saem para festejar, não tem hora, nem tem dia para voltar. Mas eu quero deixar uma palavra no teu coração a respeito do que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus, onde muitos buscam os prazeres da carne, viver aquilo que a carne proporciona. Nós temos o prazer de viver em comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus e aprender dele. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Gálatas, quero compartilhar esse texto com você, onde o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, ele vai nos ensinar sobre o que a carne, o nosso espírito e a carne milita todos os dias. Há uma luta constante, para fazer a vontade da carne. Jesus vai dizer aos discípulos, quando ele está no Getsemane, prestes a cumprir o propósito de ir para a cruz no Gólgota, ele vai dizer aos seus discípulos que estavam orando: vocês não conseguiram orar nem uma hora. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso? Muita gente usa esse termo até para se defender de algumas coisas, mas esse não é o ponto. Mas Jesus está nos ensinando que a carne ela vai ser propensa sempre ao erro, a falhas. E o espírito nosso está pronto para viver algo poderoso na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dar essa direção em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne e sobre os frutos do espírito. Porque há uma militância, há uma luta constante entre a carne e o espírito. E aquele que nós alimentamos mais vai se opor. Então que nós possamos nesse tempo nos alegrar na alegria do Espírito Santo. Os frutos dele. E quais são os frutos, pastor, que o apóstolo Paulo declara em Gálatas capítulo 5? Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos, 9 frutos, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, nos deixou claramente nessa carta escrita aos Gálatas. Então que nós possamos viver de fato, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, para que esses frutos venham ser manifestos, para que esse fruto venha sim trazer uma concordância com o céu, para que o reino seja manifesto. Como eu falei, estamos vivendo esse período do carnaval, onde muitos vão festejar, vão ficar dias e horas pulando, dançando, mas que nós possamos viver algo poderoso no Senhor, no melhor lugar, aos pés de Jesus, buscando Ele todos os dias, vivendo a primazia, vivendo a plenitude do Senhor, deixando que os frutos do Espírito venham tocar em pessoas, trazendo cura em nós, principalmente em nós, mas também nas pessoas que estão à nossa volta. Que a alegria do Espírito Santo, que o amor do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus venha nos inundar nesse período, venha te abastecer, venha te encher, você, sua família, sua casa, e que você viva os propósitos do Senhor de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e viva na plenitude do Espírito, em nome de Jesus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.